Este relato se passou há mais de 30 anos. Na época, eu tinha os meus 17 anos e fui ficar uma temporada na casa da minha avó materna, que morava em um sítio isolado no povoado de Brejo do Amparo, em um município da cidade de Januária, em Minas Gerais. Bem, tudo começou quando a minha mãe se tornou espírita e passou a frequentar um terreiro de quimbanda. Na época, nós morávamos em Montes Claros, norte de Minas. Bem, nós éramos uma família humilde, mas assim que a minha mãe entrou para essa religião, a nossa vida começou a mudar do dia para a noite. Era a minha mãe, o meu pai, a minha avó e eu. Morávamos em um barracão de 2 quartos, onde um dos quartos era dividido por mim e pela minha avó. Enfim, assim que a minha mãe passou a fazer parte desse centro de quimbanda, a nossa vida mudou para melhor. Em poucas semanas, nos mudamos para Betim, no estado de Minas Gerais. O meu pai logo conseguiu um emprego na Fiat, nessa mesma cidade. E então, logo nos mudamos para uma casa maior, com 3 quartos, 2 salas e 2 banheiros. Um era suíte, cozinha, área de churrasco, varanda e quintal. Bem, quando fomos para Betim, a minha avó continuou em Montes Claros. Os anos se passaram e em 1990, a minha avó veio ficar um tempo em nossa casa. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. A minha avó sempre lembrava a minha mãe de um tal bode que ela havia prometido à entidade que a acompanhava, e que este bode deveria ser sacrificado no centro de quimbanda lá de Montes Claros. A minha mãe dizia que tudo isso era besteira e que ela ficou bem de vida foi com seu próprio esforço e dedicação. E se fosse alguma entidade que a ajudou, por que a mesma nunca veio cobrá-la pessoalmente? Bem, elas conversavam no alpendre da casa, quando neste momento veio uma coruja e pousou no pé de goiaba que havia na frente da casa. A minha mãe e a minha avó pararam de falar e ficaram observando aquela coruja. E naquele momento começou a girar a cabeça 360 graus. A minha mãe pegou a vassoura e foi para cima da coruja, a expulsando dali. Bem, enquanto a coruja voava, a mesma ria. E a partir desse dia, coisas bizarras começaram a acontecer na casa. Em uma certa noite, formigas infestaram a casa. Eram tantas formigas que dava para encher baldes e baldes. E as formigas não acabavam. A minha avó começou a defumar a casa e fazer algumas orações. E naquele momento, as formigas desapareceram assim como apareceram. Bem, quando meu pai estava em casa, os eventos sobrenaturais paravam. Porém, ele começou a beber e a ficar agressivo. Saiu do emprego e às vezes passava dias na casa da amante. A nossa situação financeira começou a ir de mal a pior. E como se tudo isso não fosse o bastante, escutávamos risadas de criança pela casa e trotar de cavalo nos derredores da casa.
As árvores do quintal começavam a se balançarem e cair muitas folhas, como se tivesse alguém em cima as balançando. O meu tio, certa vez, veio ficar uma semana na nossa casa, mas foi embora no dia seguinte. Segundo ele, enquanto ele estava fumando um cigarro na rede, ali no fundo do quintal, ele viu um homem andar por ali, pelo breu no quintal. Porém, no lugar da cabeça deste homem havia um sino. Esses sinos de igreja antigas. E da mesma forma que este homem apareceu, ele desapareceu. O meu tio apagou o cigarro e se levantou para ver para onde aquele homem foi. Porém, alguma coisa o segurou na rede e tapou a sua boca. E aquilo que o prendia na rede começou a balançar a rede com ele dentro. O meu tio, apavorado, mas não conseguia ver nada, pois estava uma escuridão total ali. Ele tentava gritar, mas a voz não saía. E a rede ia tão alto que mais um pouco ela dava uma volta completa com meu tio dentro. Houve um momento que a rede se balançou com tanta violência que o meu tio foi arremessado para fora da rede e foi parar a mais de 7 metros à frente. Ele, com muito esforço, conseguiu se levantar, ainda atordoado, e correu para dentro de casa. Aquilo foi o bastante para ele definitivamente nunca mais voltar na nossa casa. Bem, as minhas noites naquela casa eram um terror, pois as minhas bonecas conversavam toda madrugada. Escutava elas cochicharem que mataria os meus pais e também fariam coisas terríveis comigo. Eu, com muito medo, fingia que estava dormindo, pois pensava que assim elas não fariam nada de mal comigo. Mas o estopim da situação foi quando, em uma madrugada, as bonecas começaram a entoarem um cântico macabro. Elas estavam de mãos dadas no chão do quarto e parecia invocar o demônio. Elas riam com uma voz grossa, bem parecida com a voz do Chuck, do filme Brinquedo Assassino. Saí correndo e gritando pela minha mãe. Mas quando ela veio até o quarto, as bonecas estavam todas em seus devidos lugares. E como previsto, a minha mãe disse que foi apenas um pesadelo. Mas a partir daquela noite, as coisas só pioraram. Pois sempre que eu fingia estar dormindo, eu escutava as bonecas falarem: "Olha só essa vigarista, fingindo estar dormindo. Nós vamos degolar essa piranha." Eu ficava traumatizada ouvindo tudo aquilo. E para piorar, fazia mais de um mês que o meu pai não voltava para casa. E até fome nós passamos ali. E só não era pior porque os vizinhos levavam comida para nós. A minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica. E a partir daí, as coisas começaram a piorarem. Pois é, pioraram mais ainda. Pois ela começou a emagrecer muito e ficou depressiva. A minha avó sempre insistia que ela fosse no centro para pagar sua dívida com a entidade. Mas a minha mãe sempre se recusava. Até que certa noite, ela estava vendo um filme na TV.
E foi aí que no filme começou a tocar um rock romântico internacional. Ela se levantou e começou a dançar aquela música. E depois colocou uma saia curta, passou um batom vermelho bem forte e saiu, e não disse para onde ia. A nossa casa ficava a 3 quarteirões do centro, que a minha avó frequentava. E a minha mãe foi da nossa casa até lá, dançando pelas ruas. E quando ela chegou lá, a minha avó logo chegou atrás. O pai de santo disse que aquela não era a minha mãe, e sim uma pomba-gira, e que ela tinha um recado para a minha avó. Porém, a minha mãe já não estava mais ali. A entidade no corpo da minha mãe disse que havia dado tudo a ela, mas ela não havia cumprido com o combinado. Mas agora ela estava ali para pagar. O pai de santo logo providenciou um bode, e a minha avó o sacrificou para a entidade. E a entidade no corpo da minha mãe fumava um charuto atrás do outro, e bebeu quase uma garrafa inteira de vodka. E depois de terminarem o ritual, a entidade se despediu e disse: "Agora a dívida está paga. Pena que é tarde demais para essa égua." E assim que a entidade deixou o corpo da minha mãe, ela logo caiu desfalecida. Bem, ela estava sem pulso e foi levada às pressas para o hospital. Mas assim que chegou lá, o médico constatou que a minha mãe já estava morta há pelo menos 4 horas. Ela morreu de um mal súbito enquanto assistia TV. E quando ela começou a rir e a dançar, era a entidade que veio cobrar a dívida. E assim que a entidade foi embora, o corpo da minha mãe, já sem vida, morta há 4 horas, caiu ali, no chão do terreiro de Quimbanda. E com a morte da minha mãe, o meu pai me levou para morar com ele e com a sua amante. Vendeu a nossa casa e deu uma parte do dinheiro para minha avó. E com esse dinheiro, a minha avó comprou um pequeno sítio na cidade de Brasília de Minas, no interior de Minas Gerais. Bem, eu já era uma adolescente quando meu pai começou a trair a minha madrasta com outra mulher. Consequentemente, ele dormia por várias noites fora de casa. A minha madrasta, enfurecida, descontava toda a sua raiva em mim, me deixava com fome e por várias vezes me expulsava de casa. Eu contava tudo para o meu pai. Então, ele, para amenizar as coisas, me mandou ficar na casa da minha avó por algumas semanas, até que ele resolvesse a sua situação com a minha madrasta. E foi a primeira vez que fui à cidade de Brasília de Minas. A cidadezinha parece um vilarejo, mas até que era bonitinha. O problema era que a minha avó estava morando praticamente dentro do mato. A casinha ficava a uns 200 metros da rodovia, mas ali só havia mato por toda parte. A água encanada vinha de um poço artesanal e não havia energia elétrica. Então usávamos velas e lampiões. A minha avó estava muito diferente, muito mesmo. Antes, ela somente frequentava terreiros, mas agora ela passou a praticar magia negra.
E vez ou outra, alguém aparecia e a pedia que ela realizasse os mais bizarros trabalhos de feitiçaria. E muitas das vezes eram amarrações amorosas, ou até mesmo encomendar a morte da pessoa. Mas todos que desejavam a morte do inimigo por meio de magia, nunca pediam somente a morte. Pediam sempre para a pessoa sofrer e definhar por vários meses antes de morrer. Eram pessoas ruins mesmo, e a minha avó sempre realizava qualquer tipo de trabalho. Bem, eu não vou entrar em detalhes, mas muitas vezes presenciei ela colocando um papel com o nome da pessoa na boca do sapo e costurando. Também presenciei bodes sendo sacrificados e até mesmo rituais com órgãos e ossos humanos. Bem, a minha avó já estava perturbada. Falava sozinha e dizia ver demônios por todos os lados, e aquilo me assustava muito. E como lá não tinha energia elétrica, e nem TV e nem nada do tipo, era de costume eu dormir cedo, por volta de 8 da noite. Mas vez ou outra, eu acordava com a minha avó conversando com alguém na sala. Eu sempre deixava uma vela acesa no meu quarto. E como mesmo não tinha porta, era somente uma cortina de pano que ficava ali, na porta. E de fato, eu via a silhueta de alguém além da minha avó na sala de casa. Mas ficava pensando, quem será que vem aqui este horário? No dia seguinte, eu perguntava à minha avó, e ela sempre dizia que era o seu amigo cabeça de bode. E como ela era meio desvairada, eu não levei muito a sério. Pensei que talvez fosse até mesmo um apelido, mas não. Certa noite, eu tive que levantar para ir ao banheiro. E ao passar pela sala, eu vi a minha avó conversando com o senhor barbudo. Ele tinha uma barba grisalha e a pele muito enrugada. E mascava alguma coisa como chiclete, ou mais provável um fumo, pois era comum os mais velhos mascarem fumo. A minha avó me apresentou como a sua neta e ele não disse nada. Passei por ele e fui até a cozinha. Tomei água, fui até o banheiro, fiz as minhas necessidades e quando voltei, pouco antes de fechar o pano na porta do meu quarto, eu percebi que os pés daquele homem não eram pés humanos, eram patas de bode. Eu deixei escapar um grito e corri para a cama, me cobrindo da cabeça aos pés. E a partir daquela noite, as coisas ali foram só piorando. Os pássaros passavam sobrevoando a nossa casa, e do nada eles caíam mortos. E durante a noite, berros de bode eram frequentes do lado de fora da casa. E a minha avó sempre abria a porta gritando e mandando eles calarem a boca. E me dizia que era o véi, o cabeça de bode. O vento assobiava nas madrugadas, produzindo um barulho de gemido. E vez ou outra nas madrugadas, eu ouvia gritos desesperados vindo de dentro da mata, e ficava ali perto. Passos no telhado eram frequentes, e até mesmo uma coisa que eu não sei o que era, ficava arranhando e fungando por debaixo da porta da sala durante a noite. Uma vez, a minha avó disse que precisava fazer um trabalho para tudo aquilo parar, e que ela sacrificaria um bode
e precisaria de mim para recolher o sangue do animal, assim que ela lhe arrancasse a cabeça com um machado. Eu relutei muito, mas não teve jeito. Ela disse que se eu recusasse, aquela força maligna iria me levar à noite. Então eu não tive escolha, e com muito medo eu fui. Na primeira machadada, o bicho não morreu, e saiu disparado, dando gritos ensurdecedores que me fazia gritar junto. Bem, como o bode estava amarrado, ele não foi muito longe. A minha avó parecia estar possuída, pois com uma força descomunal, ela corria manejando o machado e acertando o bicho. Eu estava em pânico, mas querendo que tudo ali terminasse logo. Então, eu fui recolhendo o sangue do animal na panela de alumínio. E foi quando aquela cabeça de bode, decepada ali no chão, abriu a boca e disse para minha avó: "Sua piranha, você vai pagar. A sua alma já está condenada." A minha avó pegou o machado e fez aquela cabeça de bode em vários pedaços. E mesmo assim, aquilo dava risadas aterrorizantes. Eu passei tanto mal que tive que tomar água com açúcar e um chá de ervas que a minha avó fez. Bem, eu não faço ideia quais eram as ervas que ela usou. Depois daquele dia, toda noite ficavam vários bodes berrando fora da casa. A minha avó pegava o machado e saía correndo atrás deles. Os animais entravam na mata e a minha avó se embrenhava lá também atrás deles. E só voltava no dia seguinte, toda suja de barro. E isso se repetia por várias noites. Até que certa noite, eu acordo com a minha avó me chamando. Ela dizia para mim fazer companhia para o homem que estava na sala, enquanto ela ia fazer um chá. E isso era por volta de 1 da madrugada. Quando cheguei na sala, o meu coração quase parou, pois o homem era aquele mesmo homem que tinha patas de bode. Mas agora ele estava de sapato. Então, não deu para ter certeza do que realmente eu havia visto aquela noite. Mas a essa altura, eu não duvidaria de mais nada. A minha avó voltou em seguida e serviu o chá para o velho. Bem, eu estranhei que ela não me serviu também, mas deixei pra lá, pois eu também não queria. A minha avó pediu que eu fizesse um pouco mais de companhia para aquele senhor, pois ela precisava pegar algumas ervas ali, no fundo do quintal. Bem, eu disse para ela que tudo bem. E mesmo com muito medo, eu fiquei ali sentada, perto daquele homem estranho. Ele bebia o seu chá e me olhava com uma cara de desprezo. E eu ali morrendo de medo. Mas como se não fosse o bastante, aquele homem começa a engasgar. E logo cai do banco que ele estava sentado. Ficou ali no chão tremendo e tossindo sem parar. Eu gritei pela minha avó e a tosse daquele homem se transformou em berros de bode. E mal deu tempo de eu me virar e vi a minha avó erguendo o machado e acertando o velho no meio das costas. O velho deu um berro ensurdecedor. Se levantou, abriu a porta e saiu correndo para fora da casa. A
minha avó correu atrás dele com o machado em punhos. E eu fiquei ali petrificada. Não acreditava naquilo. Corri para o meu quarto e fiquei ouvindo os gritos da minha avó e os berros altíssimos daquele homem, ou seja lá o que fosse ele. Me cobri e fiquei orando por um bom tempo. Até que umas 2 horas depois, eu ouvi um carro se aproximar e alguém bater na porta, dizendo que era a polícia. Havia 2 policiais na porta de casa. Eles disseram que um caminhoneiro que passava pela rodovia avistou uma velha nua segurando um machado, e a mesma parecia estar muito atordoada. Contei a eles que era a minha avó, e contei tudo para os policiais, que ela surtou e matou o velho a machadadas. A polícia fez uma ronda por todo o lugar e não encontrou vestígio algum do tal velho. O que os policiais encontraram foi o corpo de um bode morto recentemente com várias machadadas. Fui levada para a delegacia e de lá a polícia contatou meu pai. A minha avó nunca mais foi encontrada. O meu pai se separou da minha madrasta para ficar com a outra amante, que era uma garota nova de 18 anos, mas ela só queria ele em troca de presentes caros e dinheiro. E não passou muito tempo e ela deu um pé na bunda dele. Bem, já se passou muito tempo desde que isso tudo aconteceu. E até hoje, a polícia nem tem pistas de onde foi parar a minha avó. O meu pai dizia que o diabo veio cobrar sua dívida e a levou para o inferno. Porém, eu não acredito nessa versão da história. Além do mais, ele nunca passou por tudo que eu passei. E eu sei que a minha avó tinha muitas dívidas com o outro lado. Mas o que aconteceu com ela, de fato eu não sei. Pois até hoje, ela nunca mais reapareceu. Bem, já superei tudo isso. Mas na época, eu tive que passar por muito tratamento para esquecer todo esse trauma. Sou casada e o meu marido frequenta um centro kardecista, onde só se pratica a caridade. Hoje, eu entendo que tudo que você faz volta para você. E a minha avó fazia muitos trabalhos para prejudicar as pessoas. Também sei que magia é algo perigoso, e não é o tipo de coisa que qualquer um sai por aí praticando de forma irresponsável. A minha família queria uma vida fácil, e de fato eles conseguiram, mas não cumpriram com as suas dívidas. E cedo ou tarde, o outro lado apareceu para cobrar. Até hoje, eu ainda sou perseguida por essas entidades. Mas graças a Deus, eu sei lidar com tudo isso, por meio de oração. O meu marido também é muito perseguido pelo mal, pois ele também teve as suas experiências negativas com o sobrenatural. Mas as experiências dele eu trarei num próximo relato. Hoje somos felizes e temos uma filha. E como somos espíritas, nos consideramos o casal paranormal, Ed e Lorraine Warren. Mas é só por brincadeira mesmo, pois evitamos ao máximo nos meter em problemas espirituais alheios, exceto em último caso, pois no espiritismo praticamos muito a caridade, tanto material quanto espiritual. Boa noite.